Leal, que é o fundador, o autor da ideia de se fundar, de se criar uma revista que se mantivesse fiel aos fatos e à verdade. É um prazer enorme estar diante, sobretudo, de vocês, que são, sem nenhum exagero, os donos da Oeste. A ideia do Jairo Leal foi criar uma revista, uma publicação, que não dependesse de verbas oficiais. A Oeste não aceita verbas de governo nenhum. Pouco importa a orientação ideológica desse governo. A Oeste é absolutamente independente porque vive dos seus leitores, dos seus assinantes, que nunca falham quando convocados aí por nossas campanhas. Acabamos de fazer uma campanha, fizemos recentemente uma campanha para que muitos assinantes se comprometessem com a revista por 10 anos. Foi um sucesso. Acabamos de lançar, foi praticamente lançado outro dia essa campanha para a chegada aos 100 mil assinantes. Chegamos. Então a gente vê que vai sendo alcançada e vai sendo materializada uma profecia que nós fizemos no começo da revista. Parecia um sonho, apenas. A Oeste vai ser a Veja da época da era digital, sem a menor dúvida. E isso é bom para o Brasil. Eu digo sem nenhuma empáfia, porque dependemos de vocês e vivemos graças a vocês, que a Oeste já se tornou e será sempre uma fonte obrigatória de consulta para os interessados em conhecer estes tempos estranhos que estamos vivendo. A Oeste faz o que deve fazer todo jornalista, reunir informações, acompanhar a história dia a dia e reunir informações que tornem possível a reconstituição do passado por historiadores. Os historiadores que tentarem consultar a imprensa estatizada que predomina no Brasil vão perder tempo. Nela não existe, por exemplo, a morte de um homem conhecido por Clesão. Neste fim de ano eu fiz questão de consultar todas as retrospectivas publicadas pela imprensa. O nome dele não é citado por nenhum órgão de imprensa. É por isso que eu chamo de imprensa velha. E dirigi vários veículos e comandei um número suficiente de jornalistas para me sentir envergonhado do papel desempenhado hoje pela imprensa. Nós acabamos de mostrar como é diferente dos outros órgãos uma publicação que trabalha com absoluta liberdade, é orientada pela meritocracia e pelo respeito aos fatos. É inútil brigar com fatos, sabemos disso. É só olhar para o passado para entender que a verdade frequentemente desmaia, mas não morre. Olhando para o Império Romano, a gente deve imaginar que o Calígula ou o Nero podem ter sido populares durante algum período, podem ter tido a admiração dos romanos por algum tempo, mas hoje sabemos quem ele foi. O Hitler foi amado pelo povo alemão. Hoje sabemos quem foi. E graças a jornalistas independentes, como os que fazem a Oeste, os nossos filhos, netos, bisnetos, os nossos descendentes, todos saberão que o Brasil, desses tempos, repito, estranhos, conheceu a ditadura do judiciário. Nós não vivemos numa democracia. Numa democracia não há medo. E há brasileiros que compreensivelmente sentem medo.
No Brasil, numa democracia, prevalece a Constituição. Hoje, a Constituição é rasgada diariamente, por advogados que não são juízes e julgam tudo conforme o entendimento ideológico ou pessoal que eles dão ao objeto do julgamento. Os integrantes do Supremo frequentemente se queixam dos que desmoralizam ou tentam desmoralizar a instituição. São eles os responsáveis pela desmoralização do Supremo. Nós todos queremos um Supremo eficiente, justo e não um tribunal perverso. Nós queremos julgamentos que obedeçam ao devido processo legal e concedam aos réus o direito de ampla defesa. Isto não há. E nós repetimos isso há 5 anos. A Oeste fará 5 anos agora, no dia 27 de março. Nós completamos essa idade, que é a idade de uma criança. Nós completamos com o orgulho de quem age com maturidade desde sempre e com coragem. O que eu repito sempre nas conversas que eu tenho, eu não chamo de palestra, isso eu acho muito é coisa de professor, de quem dá aula, essas coisas. Eu não dou aula nenhuma. Eu descrevo experiências, fatos e aprendo com vocês. Então, o que eu sempre digo nessas conversas é o que disse o Papa João Paulo II, Cardeal Wojtyła, ao visitar pela primeira vez a Polônia, onde nasceu. Não tenham medo. Não tenham medo. É hora de perder o medo, porque nós somos majoritários e temos razão. E vamos impor a nossa vontade, cumprindo outro trecho literário, diria, mais que jurídico, que eu repito em todas as conversas desse tipo. É o artigo 1º da Constituição brasileira. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido por representantes eleitos ou diretamente, nas ruas, nas urnas. É que o povo constrói o Brasil que queremos. Não há donos no Brasil, somos nós. Somos nós. Erramos em escolhas, a gente corrige. Não precisamos de babás. Ninguém tem o direito de ordenar que a gente considere verdade o que é mentira. Mentira. Não existe a verdade oficial. Nenhum filósofo, todos os mais respeitados filósofos, não ousaram dizer o que é verdade e o que é mentira. O Supremo Tribunal Federal se acha capaz disso e governa o Brasil em consórcio com uma imprensa que age de joelhos e com um executivo que é o que pode ser um poder controlado pelo PT, que é um partido que virou um bando, chefiado por um corrupto, condenado por 19 juízes de verdade, não por advogados nomeados pelo presidente da República em troca de alguma gentileza, algum favor ou algum projeto criminoso. Essa é parte da realidade brasileira até agora. Eu trabalho com absoluta liberdade e esse foi sempre o meu sonho. Eu sabia desde sempre que seria jornalista. Nem havia ainda faculdades de jornalismo, que aliás não servem para nada. Não servem para nada. Eu não sou formado por várias faculdades, 4 ou 5. Não sou formado em Direito, sempre eu ia até o 3º ano.
Aí eu me meti em política e ficava fazendo jornais, né, na faculdade, e não me arrependo de ter feito isso. Claro que há grandes escolas, grandes faculdades, e é claro que é pela educação, pelo ensino, que nós chegaremos ao futuro almejado pelo Brasil que pensa e presta. Mas faculdades, determinadas faculdades, sobretudo essas que o Lula constrói só para receber o título de doutor honoris causa, essas podem evitar, dispensem essas faculdades. O Brasil começa tudo pelo avesso, quando governado pelo Lula. Tem um sistema de transportes ferroviário indigente, destruído, e começa pelo trem-bala, que só circula nas curvas do cérebro da língua do cérebro, e ainda hoje. E o Brasil começa a tratar da educação pela faculdade e esquece o ensino fundamental, caminho seguido, né, da prioridade do ensino fundamental, seguido por todos os países que deram certo. Os tigres asiáticos nada mais são que países que apostaram na educação e investiram no conhecimento e nunca ousaram eleger para a presidência da República um analfabeto funcional. Eu tenho muita pena, a palavra é essa, dos que não conseguiram estudar por motivos financeiros, pela pobreza. O Brasil não é um país pobre, é injusto. E tem milhões de pobres que o Lula, ele erradica a cada ano, sempre. Não, acabamos com 20 milhões de pobres, eu nunca vi. Nunca deixei de ver pobre. Né? Quem não sofre de miopia ideológica, quem não é estrábico politicamente, vê pobre ali na esquina. O Brasil é pobre. E um país que tem 15 milhões de analfabetos não é uma nação. Não é uma nação. Nós precisamos cuidar disso. Agora, temos na presidência da República alguém que fala cidadãos. Eu acho que o presidente da República deve ter limite de idade, nacionalidade brasileira e saber respeitar o idioma nacional. É crime dizer problema na presidência com a ajuda de uma mulher com quem troca ideias. Eu fico imaginando um professor de português sério dando uma nota para as conversas entre o Lula e a Janja. Ela fala, acho que você precisa conversar melhor com os cidadãos. E o Lula, tá certo, com um cidadão, como tem nesse vídeo recente, com 2 cidadãos e 3 cidadãos. E ela acha também uma irresponsabilidade, essa eu ouvi pela primeira vez, deixar um avião com o presidente sobrevoar uma cidade para perder um pouco do combustível. Eu já vivi essa rotina várias vezes. O avião tem algum problema, precisa regressar ao aeroporto de origem, perde gasolina e desce. Ela acha isso uma irresponsabilidade. E ontem tivemos de comentar no programa uma maravilha brasileira. Quisemos saber quanto é que a Janja anda gastando. Fizeram um pedido oficial, jornalistas. Eles responderam que não podem revelar porque a primeira-dama não é cargo. Não existe esse cargo. Não existe esse cargo, mas ela é sustentada por nós, reforma palácios com o nosso dinheiro e passeia por aí criando palavras que não existem em português. Ela cria palavras. Ela acabou de descobrir e informar ao mundo que a Cleópatra, até agora uma rainha do Egito, é faraona. Eu contei esse caso e existia a tentação de completar, porque me corrigiram. Eu falei, bom, eu vou dar a correção dizendo que existe a placa, que eu cometi um erro parcial. A palavra não existe mesmo para designar a
mulher do faraó, a substituta de quem ocupou o cargo de um faraó. Não existe faraó, existe a rainha. Aí me explicaram, se não é uma piada, embora pareça, me explicaram que existe sim a palavra faraona, significa galinha da moda. Aí vocês me digam se eu devo publicar essa correção, mas o Supremo Tribunal Federal vai me processar. Eu estou desmoralizando a instituição do Executivo. Foi desmoralizado por eles ao tirar presos da cadeia e instalar na presidência da República. Ao fim de uma campanha eleitoral, o Supremo agiu como partido. Nós somos perseguidos. Nós somos proibidos de dizer a verdade, porque ela não batia com a verdade oficial. Foram as minhas últimas palavras na Jovem Pan, nos Estados Unidos, que me disseram, os diretores da Jovem Pan disseram o seguinte: não pode falar essas palavras porque foram proibidas pelo Supremo. Eu vou tentar lembrar todos agora. Não podia dizer que o Lula era ex-presidiário, amigo de ditadores, corrupto e mais ladrão. Exatamente. E o Supremo Tribunal Federal o Tribunal Superior Eleitoral publicou um vídeo dizendo que não, eles não tinham proibido nada disso. Aí eu não tive dúvida, eu falei, bom, se o TSE não proibiu e a direção da rádio também não tem nada contra, eu pedi que o produtor do programa reservasse 9 segundos, porque eu tinha testado, era esse o tempo necessário para dizer as palavras proibidas. E pedi ao Vitor Brown que não me interrompesse, não deixasse interromper. Aí eu falei, bom, já que é assim, eu queria dizer que o Lula é ladrão, amigo de ditadores, para 9 segundos. Disse tudo e não voltei mais na Jovem Pan, nem para buscar o que eu esqueci por lá, e se ninguém procurou, se eu não precisei desses papéis, não serve para nada, podem ficar por lá. Nenhum problema. E estou numa revista que encara de frente, bate de frente com agências de checagem, essa fraude, bate de frente com ordens inaceitáveis, enfrentou a desmonetização imposta pelo YouTube. Tivemos de recorrer à criatividade do Jair Leal. Descobriu uma rede social que eu nunca tinha ouvido falar, né? E continuamos, e continuaremos, graças a vocês. Vamos lá.